geral, estamos falando sobre a blasfêmia. E veio uma pergunta muito interessante da internet, porque nós sempre estamos falando do seguinte: blasfêmia, claro, além de um processo, quando a gente vê Jesus, quando ainda estava vivo, estava na terra, habitava entre nós, e falou muito sobre a blasfêmia contra Cristo, atribuindo a Beelzebu a ação de Jesus naquele momento. Só que aí, aquilo que o pastor Hermes colocou aqui, as pessoas já estão perguntando agora o contrário. André, e quando é a ação do diabo e a gente atribui a Jesus? Isso é forte. O diabo faz muita coisa hoje, age dentro da igreja, e está todo mundo, ó Senhor, e é claramente pessoa que está cheia de pecado, e é o diabo. Isso também, não, de alguma maneira, não é uma blasfemia? Blasfêmia contra o diabo. Mas ele gosta quando atribui os atos dele a Deus. Não gosta? Existe isso dentro da igreja? Atos de Satanás que se parecem muitos com aquilo que, enfim, Jesus opera, curas e tudo. Ele atribui a Deus, coisa que é do diabo. Eu vou contar um caso. Há um livro muito antigo, já até esqueci o nome do autor, acho que o sobrenome dele é Koch. Ele escreveu um livro numa época que não havia literatura sobre isso. Questão de demônio, de exorcismo, não havia. Então, ele escreveu esse livro, traduzido para português, e ele cita um exemplo de uma igreja dessas aí, num país desses, da Ásia, lá bem do interior, onde ele chegou lá, convite, né, foi dar uma palestra, e lá no meio do culto, 3 irmãs se levantaram para profetizar. Né? Aí o presbitério, todo mundo, a audiência, todo mundo estava lá, se ajoelhou, ficou, oh, Deus fala, e aquela coisa. Para o culto. Isso. Aí ele ficou olhando aquela situação, e uma das coisas que ele fala no livro é aquilo que o pastor que falou sobre a questão do discernimento espiritual. É muito importante, especialmente para o líder. Então, ele discerniu que aquilo ali não era Deus falando. E ele foi lá e fez uma oração, as 3 caíram endemoniadas. E ele chamou a atenção dos ministros, né? Falou assim, poxa, vocês líderes não estão se atendo a isso? Quer dizer, vocês são os pastores, são os líderes, os cabeças da igreja aqui trabalhando, orientando o povo, entrega a direção da igreja a 3 irmãs que estão endemoniadas. Não é pelo fato de serem irmãs, podia ser 3 irmãos, não importa. E aí, então, todos eles ficaram envergonhados. Bom, a história é que realmente fizeram um trabalho de libertação, aquelas irmãs foram libertas, e a igreja voltou ao equilíbrio normal, né? Então, isso acontece. Né? Isso muitas das vezes é um temor, né, de você blasfemar contra o Espírito Santo. Então, é necessário na vida de um líder o discernimento espiritual. Para seja um louvor, uma pregação, uma profetização. Uma profetada. Uma profetização, seja qual for, ele tem o discernimento para repreender. E isso tem que ter autoridade, discernimento, para no meio do culto, numa situação que seja qual for, a repreender e colocar realmente aquilo que tem que ser feito. Então, nós, líderes, precisamos muito, ainda mais nesses últimos dias, da igreja na terra, discernimento espiritual. Ao invés de termos medo, né, de confrontar, nós precisamos realmente disso, desse clareamento espiritual. Você vê isso em Paulo, quando aquela menina foi atrás dele, dizendo, gente, esse é um homem de Deus, vocês têm que ouvir o que ele... Você veja, cara, como o diabo é terrível. Porque com isso, o diabo estava tentando comprar Paulo. Não, e nós também, quando eu vejo hoje líderes usando o diabo como garoto propaganda. Bicho, se fosse... Dizendo, e aí, diabo, aquela igreja ela é de Deus? Não, aquela é minha, essa aqui é de Deus. Bicho, e Deus precisa... Se essa menina, essa menina de Paulo lá, se ela falasse aquilo hoje para alguns líderes. Ih, encheu o ego. Sou eu mesmo. Traz aqui pro público. Eu mesmo. E aí, ia até agradecer a menina pela propaganda que estava fazendo dele. Paulo, repete, minha filha, fala mais alto. Toma o microfone. Não, eu gosto dessa. Diabo mentiroso! Mas eu gosto da sua. Ela sempre diabo mentiroso e tal. Assim. Mas é interessante isso, né? Como ao invés de ter, enfim, mesmo discernimento. Eu sei que até saiu um pouquinho mais da blasfêmia, porque já acho que respondemos tudo, mas como a gente agora faz o contrário mesmo. Algumas ações demoníacas, a gente usa isso para elevar a espiritualidade da nossa igreja. A gente pede para o diabo falar que essa igreja é ruim, eu não gosto daqui, porque aqui vocês me expulsam.
quem é o diabo para validar, para dar respaldo para uma igreja? Agora, André, gente? deixa eu dar um testemunho para os amigos e todo aqui. mundo, glória a Deus, o diabo fala, eu odeio aqui, glória a Deus. O pior é isso, eu acho que o pior é isso, é o dar glória para uma heresia dessa, né? Você fala mal do irmão da igreja tal e glória a Deus. Eu vou dar um testemunho aqui, demais. testemunho. Uma certa feita, um espírito maligno se manifestou na igreja, ainda no Antigo Tempo. E eu coloquei a mão e eu não faço entrevista, demônio, não tem esse negócio, vai embora. Mas nesse dia Deus me deu discernimento devido a uma causa que já estava ocorrendo, familiar, e eu falei, Espírito, mas quem é que te mandou aí? Qual é o trabalho? Quem fez o trabalho? Quando eu falei isso, o demônio vai todo curvado, rosnando, aí tinha um povo na frente, eu chamei à frente, e naquele momento manifestou. Então na frente do altar estava cheio de ovelha. O demônio vai com a mão para trás curvada, eu com a mão na cabeça, ele vai ver assim, quando ele faz assim, olha os crentes. Matrix. Olha. Opa, Matrix. E quando parou o dedo, abriu uma vala, o mar vermelho. Quando parou assim um dedo, o mar vermelho se abriu. O povo, aquele mar de gente, se abriu e parou numa pessoa aí. Segue o texto, né, a citação. Mas enfim, que temor. O dedo daquela pessoa endemoniada, enquanto ia todo mundo saindo. Quando parou, abriu uma vala assim, um corredor no meio do povo, diante do medo. Então, o povo também é isso. Se o povo, o demônio manifestar, essa igreja é de Deus, o povo voa no poder. Agora, se o pastor pregar a palavra e dizer que essa igreja é de Deus, porque é de Deus, eu falando ou não, a igreja é de Deus. Eu falando ou não, está escrito. E aí o povo não acredita tanto quanto... É igual, está o culto, mais ou menos. Apaga a luz. Por que quando desliga a luz, o relógio, acaba a luz, todo mundo dá glória a Deus? Não, qualquer igreja. Vai embora, o culto está rolando. Apaga a luz, aleluia. Vai a irmã cantar. O playback não sai, tá ruim. Todo mundo quer dar glória. Então, quer dizer, é liturgia já. É da liturgia. Faltou luz, dão glória. O playback não entra, todo mundo dá glória. Infelizmente, o pastor esquece o texto que vai pregar da glória também, né? Às vezes ele se perde, né? Ele tá, não, mas ele mesmo, às vezes, você se percebe. Ele se perdeu lá, ele, glória a Deus, e quando glória a irmã nada, eu tô esquece a letra da música e começa a emendar com língua. O povo gosta. Então, quer dizer, é isso que falta na igreja. O discernimento. Né? A igreja tem que dizer, por que faltou luz, vai dar glória a Deus, aleluia, tem nada a ver. É o discernimento. Né? E outra coisa, e não só da glória a Deus, e às vezes imputar o diabo coisa que ele não fez também, né? Eu falo sempre lá na igreja isso. Por exemplo, o cara sai de casa atrasado, né? Vai para a escola dominical, sai atrasado, aí, cadê a chave do carro? Aí, pergunta para a mulher, onde está a chave? Não sabe, os filhos não sabem. E, gente, vamos orar que o diabo ficou furioso. O diabo coisa nenhuma, você que não teve a prudência de colocar a chave no lugar que tinha que colocar. Se colocasse lá, o diabo não ia tirar a chave de lá, não tinha poder para isso. Mas na juventude, isso mais novinho, eu tinha uns amigos doidos da vida, gostava de sair, tudo não sei o quê. Eu falava, vocês blasfemam todo dia, porque eles falavam assim, vamos sair hoje, vamos pegar muitas meninas, se Deus quiser. O que é isso? Tá maluco? A gente também atribui muita coisa de Deus que tem nada a ver com Deus, né? É muito interessante pegar, às vezes, vícios de linguagem. Mas que a gente vira chavão, são chavões, né? Que viram você, até o sangue de Jesus tem poder, coisa que antes era só para crente, hoje todo mundo faz, né? Então são coisas que você coloca como se fossem palavras de ordem, né? Palavras milagrosas, assim, tipo... Tá amarrado. É como se fossem umas senhas, né? Senhas. Você fala aquilo ali, pronto, abriu alguma coisa. Deu um crédito. Se Deus quiser, vamos acertar na loteria. E às vezes tem alguém que leva isso a sério, mas tem pessoas que levam isso a sério. O sangue de Jesus tem poder. Uma vez, claro que eu até entendo, e eu não sei se respeito também os pastores, mas eu cheguei com um pastor uma vez para uma entrevista, e aí, pastor, tudo bacana? Meu Deus, o cara não aperta. Bacana, vem de bacanal, que vem de baca, que vem de... Eu falei, meu Deus! Tá bom, a gente está numa fase agora... A gente às vezes tem... Meu Deus. A gente tem umas coisas dentro da igreja... André, a gente está chegando... Graças a Deus, a questão da blasfêmia, a gente falou, talvez um tempo atrás foi muito pior, todo mundo ia para a igreja com medo da blasfêmia. Aprendeu tudo Graças a Deus, bacana. A gente está mais livre hoje, André, vai para a igreja para louvar a Deus. Uma pergunta que foi colocada aqui no começo, ou talvez uma solução, o pastor também falou, como eu consegui me livrar da situação de achar que eu tinha, porque talvez alguém que está nos ouvindo agora, está nos vendo, essa pessoa, ela tem essa interrogação, ou até um amigo dela tem essa interrogação. Então, como eu me livrei disso? Eu encontrei uma pessoa que eu fui conversar, na minha adolescência, essa pessoa me falou assim, TBR, você quando vem na igreja, você sente o Espírito Santo falando com você? Sinto. Você se emociona quando Deus fala ao seu coração? Poxa, profundamente. E você sente o Espírito Santo chamando você para orar, para se arrepender de coisas que você comete de errado? Sinto.
Então, filho, você não pecou contra o Espírito Santo. Porque senão, ele já teria retirado da sua vida, você não estaria nem preocupado fazendo essa pergunta. Então, como eu sei que não pequei contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está falando comigo, está me chamando para orar, está me chamando, está me mostrando coisas, e não falaria ele está ativo comigo, com certeza não. E isso depende da tua atuação em relação a ele também, né? O Espírito Santo. Exato. Ele convence, mas você tem que ter essa intimidade com ele também. Muita gente está hoje, André, eu estou triste, angustiado, por quê? Porque eu acho que eu cometi. Se você está triste, angustiado, já é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para o arrependimento. Não está cauterizado, né? Não está com a mente cauterizada. Blasfêmia é quando o cara faz, deita e rola, nem sente constrangimento, não sente nada, e vive nisso, talvez até a morte, a gente entende. Esse esfriou, endureceu o coração, não deu espaço para a atuação do Espírito. É o que a Bíblia chama de pecado para a morte, por esses nem orais, é o que diz. Exatamente. E assim a gente termina o Antenados. Pastores, obrigado, foi muito bom o nosso papo de hoje, foi engraçado também. Muito bom, muito bom. Blasfêmia, será que tem alguma coisa engraçada para falar disso? Ficou bacana, o debate bacana. Eu achei que ficou bem bacana o debate de hoje. Tenho até medo de falar isso aqui agora, não falo mais nada. Olha, gente, muito obrigado pela sua audiência, pastores, obrigado pela presença de vocês. Valeu. Até o próximo Antenados ao Geral. Bispo, feliz aniversário. Vamos comer cebola! Obrigado. Até já.